Corinthians e a chance de Mano Menezes ser demitido. Pressão é grande, os resultados não são bons. O time venceu na estreia o Guarani por 1-0, no jogo em que o Guarani deu muito mais chutes a gol do que o Timão na Neoquímica Arena. Depois vieram derrotas para o Ituano, um dos piores times do campeonato, e para o São Bernardo, que jogou por mais de 90 minutos com um jogador a menos. Diante desse cenário, existe uma contestação. Há até quem garanta que o Mano Menezes perdeu o vestiário, brigou com o Ranieri, aquela coisa toda. Essa informação não é tão verdadeira assim, até porque o vestiário do Corinthians está sendo formado. Ele é composto basicamente por jogadores muito jovens e alguns veteranos com quem o Mano tem boa relação, só para citar dois casos, o Cássio e o Fagner. Então, se existe pressão pela demissão do Mano, não é por conta de um vestiário ruim, e sim pela falta de resultados e principalmente porque o Mano não foi uma escolha do Augusto Melo. Você vai lembrar que no fim da gestão do Duílio, o então presidente do Corinthians acertou um contrato com o Mano Menezes até dezembro de 25. Pois bem, é aqui que vem uma informação importante. Contei para vocês nas últimas semanas que a multa rescisória do Mano Menezes seria paga da seguinte maneira em caso de demissão. Se ele caísse em 2024, o pagamento se daria com o salário dele até o fim do ano de 24. Se ele caísse em 25, a multa se daria referente ao pagamento de 3 salários. Essa informação me havia sido passada por uma pessoa muito próxima ao Duílio, que foi o responsável por esse contrato longo com o Mano. Mas, conversando com uma pessoa do staff do Mano, a informação é diferente. Essa pessoa assegura que o valor do cálculo para a demissão do Mano Menezes hoje gira na casa dos 20 milhões de reais. Por mais que o Corinthians tenha conseguido patrocínios interessantes, patrocínio master de 120 milhões de reais por temporada, placas de publicidade de 48 milhões de reais por ano na Neoquímica Arena, não dá para rasgar dinheiro. O Corinthians, por exemplo, não tem conseguido buscar reforços exatamente por conta da falta de grana. Só para vocês terem uma ideia, o Gabigol era um jogador pretendido e não foi contratado por falta de dinheiro. Mesma coisa em relação a Borré, Luiz Henrique, entre outros. Será que o Corinthians pode se dar o luxo de gastar 20 milhões com a dispensa de um técnico diante de um mercado bem complicado? A resposta hoje é não. O Corinthians terá Mano Menezes no banco de reservas na partida dessa terça-feira contra o São Paulo. Nicola, mas e se o São Paulo vencer o Corinthians e quebrar o tabu de o Timão nunca ter perdido para o seu rival dentro de casa? Isso poderia abalar a situação do Mano? Certamente sim. Mas 20 milhões de reais seguem sendo bastante dinheiro. E o Mano não tem a mínima pretensão de abrir qualquer centavo dessa multa em caso de demissão. Então, enorme encruzilhada para Augusto Melo. E aí a gente precisa puxar a orelha do Duílio Monteiro Alves, pior presidente da história recente do Corinthians, um cara responsável por uma assinatura de um contrato que demanda um enorme problema para o próximo presidente. É incrível como a cada dia que passa a gestão do Duílio Monteiro Alves vai se mostrando pior. Ou você pensa diferente? Use o espaço para comentários e avalie, beleza? Quero fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras, com duas informações importantes, Diego Costa e também a condição do gramado. Quero começar por essa segunda situação. O Palmeiras venceu nesse domingo 2-1 Santos, no Allianz Parque, e depois da partida o Verdão soltou uma nota através das suas redes sociais afirmando que não joga mais no Allianz Parque enquanto a W Torre não fizer as melhorias do gramado. Há uma série de manutenções que precisam ser feitas e não estão sendo feitas de acordo com o Palmeiras porque a W Torre quer economizar. E esse cenário tem causado preocupação e risco de lesões, como aconteceu em relação ao Bruno Rodrigues, atacante que vai ficar até 5 meses fora depois de se machucar no jogo contra a Inter de Limeira no meio de semana. O fim da nota divulgada pelo Palmeiras ainda afirma o seguinte, abre aspas, caso a W Torre insista em protelar a solução necessária para esse grave problema, exigiremos junto aos órgãos competentes a interdição da arena. Então o Palmeiras, além de afirmar que não joga mais no Allianz Parque enquanto o gramado não for melhorado, ele ainda cogita pedir a interdição da arena do qual ele é dono, em parceria com a W Torre, só para vocês entenderem o contexto dessa briga, dessa queda de braço pesado. O Palmeiras chegou a divulgar imagens das chuteiras dos atletas com pedaços de tufos, não é nem de grama, né, mas de uma massa que está soltando do Allianz Parque. De fato a situação é bastante ruim. Outra informação, Vinícius Nicoletti da ESPN contou nesse domingo que o Palmeiras negocia a contratação do Diego Costa. A gente já havia dito para vocês no sábado que o nome do Diego Costa foi sugerido, só para vocês entenderem. Há um debate interno sobre o Diego Costa, não há uma unanimidade, nenhuma definição. O Palmeiras entende que precisa de um centroavante. O Abel disse depois da vitória contra o Santos, que há a necessidade de um centroavante experiente e que conheça o futebol brasileiro, algo no qual o Diego Costa se encaixa. 36 anos, passagens recentes por Botafogo e Atlético Mineiro. Mas, contra o Diego Costa,
pesa o comportamento. Ele não é um cara de boa relação no grupo, quando vai para o banco de reservas costuma ficar de bico fechado, costuma reclamar, e o Abel sempre demonstrou muita preocupação com a possibilidade da perda do elenco. Então, esse debate está acontecendo. A única coisa que eu posso contar para vocês é que não há uma diferença, não há uma divergência entre Leila Pereira e Abel, com o Abel defendendo o Diego Costa e a Leila sendo contrária. A Leila vai aceitar e acatar aquilo que o Abel decidir em relação a reforços. Mas há dentro da própria comissão técnica do Palmeiras, do Abel e dos seus auxiliares, uma divergência. Será que vale a pena? Será que não vale? Isso está sendo analisado e estudado. Se o Palmeiras entender que o Diego é o cara, certamente a negociação não será das mais complicadas. Diego Costa não tem muito mercado hoje e seria uma alternativa. Mas eu queria saber a sua opinião. Você contrataria o Diego Costa por Palmeiras? Você acha que ele é solução para os problemas? Use o espaço para comentário. Estou curioso para saber a sua opinião. A gente volta de tarde com mais notícias. Tem também programa do Nicola a partir das 7 da noite. Abraço, tchau!